E uma delas disse assim para mim: menina, você não está trabalhando no seu propósito. Você sente que falta algo, não sente? Aí eu falei, eu sinto. Ela falou assim, você nasceu para trabalhar com pessoas, mas não trabalhar com pessoas ao seu redor, mas para as pessoas. E usar o seu dom, tanto das palavras, né? Porque aí ela falou assim para mim, você tem as palavras doces, você sabe se colocar quando tem uma pessoa com algum problema para ajudá-las, não sabe? Eu falei, eu acho que eu sei. E você também tem que trabalhar com as mãos. Olá, futura radiestesista! Eu sou Bruna Menezes, radiestesista, e já ajudei a transformar a vida de mais de 500 pessoas. Aqui no meu canal, eu te ensino a viver de radiestesia, viver de um propósito com prosperidade. Hoje eu vou contar aqui um pouquinho da minha história, para você saber como eu cheguei na radiestesia, né? Qual é a minha história. Então vamos lá, eu vou voltar lá atrás, quando eu estava prestando vestibular, os meus 17, 18 anos, eu tinha uma indecisão sobre que caminho seguir. Quem não, né? Acho que todos nós. Então eu prestava as provas de acordo, cada prova eu prestava uma coisa. Então eu prestava Ciências Sociais, Psicologia e Artes Cênicas. Passei em Ciências Sociais pela Unesp e aí meu pai falou, vai fazer. Fui fazer Ciências Sociais, fiquei 6 meses. Não era aquilo que eu queria, não gostei. Tranquei a faculdade, voltei para minha cidade para decidir o que eu ia fazer. E optei por fazer artes cênicas. Fiz a faculdade de artes cênicas por 2 anos aqui em Ribeirão e decidi me mudar para São Paulo porque lá eu teria mais oportunidades. Fui para São Paulo, continuei fazendo a faculdade de artes cênicas lá na AMB e decidi voltar para Ribeirão quando eu engravidei da minha primeira filha. Voltei para Ribeirão. Abandonei a faculdade de artes cênicas e decidi por fazer publicidade, que é a carreira do meu pai. Então, eu tinha que tomar uma decisão que eu teria que ser mais rápida, né? Que tivesse ajuda para começar, porque grávida, com bebê pequeno, a ganhar dinheiro. Fiz publicidade e me formei, comecei a atuar e fiquei quase 15 anos atuando na área da publicidade. Tudo que eu faço na minha vida, eu coloco energia para dar certo. Tudo eu faço com o maior prazer, eu faço com dedicação. Ou seja, eu tive bons resultados. Passei por empresas, por agências de publicidade, por empresa na área de marketing e sempre tive um bom desempenho, mas eu sentia que faltava algo. Quando eu engravidei da minha segunda filha, eu trabalhava numa grande revista aqui de Ribeirão, e eu tinha um cargo muito bom. Eu fazia já 5 anos que eu trabalhava como vendedora, era uma ótima vendedora, tinha ótimos resultados. Engravidei da minha filha, como eu dependia, né, das minhas vendas, eu tinha um salário fixo que era baixo, o que compunha aí o meu salário eram as minhas vendas. Quando a gente engravida, a produção naturalmente cai um pouco, né? Trabalhei até o meu último dia de gestação e aí veio, né, a segunda maternidade, veio o puerpério, veio as indecisões, os medos da maternidade. E eu entrei o que chamam de baby blues, né? Eu tive um pouquinho de depressão pós-parto, mas decidi voltar a trabalhar, né, no tempo que eu tinha para voltar, com 4 meses, minha filha com 4 meses, voltei a trabalhar. Acontece que quando eu estava retomando as minhas atividades, começando a vender de novo, começando a compor meu salário novamente, veio a pandemia e veio a minha separação. Então, 2 bombas juntas, né? E o que me fez repensar em tudo novamente. A pandemia fez muita gente repensar, né? Sendo assim, eu entrei num processo novamente, quase que uma continuação daquele baby blues, né? Não tratado. E aí eu entrei numa melancolia. E isso, uma grande amiga entrou em contato comigo e falou, Bruna, eu fiz um curso que chama de radiestesia, né? Eu já venho fazendo outros cursos, eu fiz um curso de radiestesia e eu preciso de alguém para treinar. Como ela era uma grande amiga minha, eu não sabia teoricamente o que era, mas eu falei, estou nas suas mãos, confio em você. E comecei a me tratar. E a minha vida, com 2 meses de tratamento, virou uma chave, né? O mundo com medo da pandemia e eu comecei a estar feliz genuinamente, né? Eu comecei a sentir os benefícios desse tratamento na minha vida. Eu senti até culpada, porque eu não tinha mais medo, né? Eu tava numa certeza de que tudo ia dar certo, de que a minha vida
estava fluindo, que as coisas iriam dar certo, fruto do tratamento, né? E fui ganhando corpo energético, né? E comecei a me interessar pelo assunto. Mas aí eu me lembrei de duas coisas que aconteceram comigo no passado. Quando eu ainda não estava grávida da Manuela, minha segunda filha, um pouco antes do meu relacionamento com o pai dessa minha filha, eu estive num centro espírita e me foi sugerido fazer um tratamento espiritual. Nesse tratamento existiam 4 pessoas, né, 4 trabalhadoras desse centro que atuavam junto comigo. Então eu tinha umas liçõezinhas de casa para fazer e voltava, então toda semana eu ia nesse centro e a gente fazia uma roda, né, eu e essas 4 trabalhadoras que eram médiums, que recebiam, né, isso depende do que você acredita, né, eu poderia ter ido conversar com o pastor, né, da minha igreja também. A gente recebe alguns sinais que vêm de Deus através das pessoas, independente da religião. E uma delas disse assim para mim: menina, você não está trabalhando no seu propósito. Você sente que falta algo, não sente? Aí eu falei, eu sinto. Ela falou assim, você nasceu para trabalhar com pessoas, mas não trabalhar com pessoas ao seu redor, mas para as pessoas. E usar o seu dom, tanto das palavras, né? Porque aí ela falou assim pra mim, você tem as palavras doces, você sabe se colocar quando tem uma pessoa com algum problema para ajudá-las, não sabe? Eu falei, eu acho que eu sei. E você também tem que trabalhar com as mãos. E a radiestesia, a gente trabalha com as mãos, né? O pêndulo é conduzido pelo nosso corpo, mas, né, o que segura o pêndulo é a mão. Lembrando disso, né? Agora, aquela informação naquela época não fez tanto sentido para mim. Fazia sentido que eu tinha que trabalhar com pessoas, eu sentia isso, mas eu não sabia o que era que eu ia fazer. Então, isso há bons anos atrás. Depois, eu passei por uma sessão de radiestesia que eu não sabia o nome, né? Uma grande amiga me indicou fazer uma sessão com um japonês, né? E o nome dele ela falava, vai fazer a sessão com o japonês que você não vai se arrepender. Então, foi uma sessão de um bate-papo, né? E volta e meia ele pegava o pêndulo e mexia o pêndulo para lá e para cá, para lá e para cá. Eu nem sabia o que era pêndulo, mas eu gostei muito daquela sessão e eu fiquei, inclusive, na hora assustada, porque ele sabia algumas coisas que eu falava, como é que ele sabe disso? Fiz essa sessão, gostei muito e a vida andou, né? E a vida andou, continuei trabalhando com publicidade. Quando eu comecei a me tratar com essa grande amiga, com a radiestesia, essas lembranças foram voltando, né? E eu comecei a ver vídeos na internet falando muito disso e decidi fazer o curso. E aí é o que muitas pessoas que decidem por fazer uma transição de carreira ficam na dúvida. Será que eu largo a minha carreira? Eu tinha uma carreira boa. Eu não estava, apesar de ter passado por uma pandemia, né, passado alguns momentos de dificuldade na profissão, eu não tinha dúvida de que eu estava voltando a trabalhar e eu ia voltar a vender, eu ia voltar a ter todos os resultados que eu sempre tive, né? Eu era uma vendedora ótima, mas não era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. E eu tive a certeza, quando eu fiz o curso, porque eu devorei o curso, fiz e comecei a buscar outras coisas além do curso, livros, enfim. E já comecei a fazer os meus atendimentos com minha família, com os meus amigos mais próximos, com as minhas filhas, comigo, porque você se auto-aplica. E já fui percebendo muita coisa acontecendo, né? Os meus familiares vinham me dando feedback, meus melhores amigos que eu pude tratar. E decidi e pedi demissão. Na época, tinha tido a pandemia e as empresas tinham feito aquele acordo com o governo, eles não podiam mandar embora. E aí meu chefe na época falou, Bruna, eu não posso te mandar embora, infelizmente eu não posso fazer nenhum acordo com você. Você vai ter que sair com uma mão na frente e uma atrás. Eu falei, tudo bem. Fiz o meu papel a minha carta de demissão, entreguei. Fiquei mais 20 dias, que ele me pediu alguns dias, e iniciei a minha carreira na radiestesia. Porém, ainda estávamos, né, não no auge mais da pandemia, mas a pandemia ainda estava aí, o Covid ainda estava pegando muita gente. E depois de alguns meses trabalhando só com isso e já me sustentando da radiestesia, não como hoje, né, mas no começo, eu peguei Covid e tive uma situação pessoal também que me tirou um pouco do meu centro, né? Então, aquela depressão que havia começado, que eu havia tratado, né, ela iniciou, na verdade, lá no meu puerpério, eu voltei a trabalhar, fiquei bem, não tratei, aí
Veio a pandemia, veio a minha separação, a depressão começou e eu logo tratei, aí ela veio com força, num terceiro momento. E aí o Covid veio, né? Muita gente sabe aí que o Covid tem várias sequelas, né? E uma delas são depressão, crise de ansiedade, mas a minha situação, né, da separação, que não havia sido resolvida, outras coisas aconteceram, e aí voltou de uma vez, né? E aí eu entrei em depressão e precisei falar para os meus clientes, que aí eu já tinha clientes que não eram melhores amigos, que não eram família, né? Fui bem honesta e falei, pessoal, ninguém no mundo está livre de ter uma depressão, de ter uma crise de pânico, crise de ansiedade, e eu também não estou livre. E eu vou precisar me cuidar, eu vou precisar de um tempo, porque eu não posso mexer na energia de vocês agora, no estado que eu me encontro. E graças a Deus eu já tinha conseguido clientes fiéis, e todas elas, na época, eram só mulheres, né? Era 100% mulheres. Hoje eu atendo homens, mas em sua maioria são mulheres. Todas elas me esperaram, né? Na época eu coloquei à disposição uma outra pessoa para atender, né, no meu lugar, mas elas não quiseram e me esperaram. E assim eu fiquei parada 3 meses. Finalzinho de dezembro, janeiro, fevereiro e comecinho de março. Foi então que eu fui indicada para uma sensitiva, né, que ela não lê cartas, mas ela consegue ali conversando com você, pegando seu nome, ela vai trazendo informações também divinas, e ela falou desse jeitinho para mim. Bruna, você trabalha com a cura. Eu falei, sim. Ela falou, mas você tá parada há um tempo, você não tá trabalhando com isso. Eu falei, eu desenvolvi uma depressão, precisei parar e me cuidar. E ela falou, então se prepara, porque o teu caminho é longo e de muita prosperidade. Você vai voltar a trabalhar em breve. E eu fui lá no comecinho de março. Ela falou pra mim, até maio a tua carreira vai deslanchar. Falei, nossa, que bom, mas você sai de lá meio, nossa, em tão pouco tempo. Voltei a trabalhar com todas as minhas clientes e consegui mais clientes, e aí uma que indica para outra, porque a transformação acontece para um e conta para outra pessoa, e conta para outra pessoa, e aí a minha carreira realmente começou a deslanchar, né? Comecei a colocar mais energia nas minhas redes sociais, na minha divulgação, e o boca a boca, que sempre também foi muito importante na minha carreira. E assim eu me tornei a radiestesista que eu sou. Hoje, se você olhar no meu Instagram, muitos cases, muitos depoimentos. Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar de casa, ver todo o desenvolvimento das minhas filhas. Eu tenho uma filha de 5 anos, né, que demanda muito, e uma que está com quase 19, que também demanda, né? Então me proporcionou cuidar delas de perto, mesmo trabalhando, porque eu trabalho de casa. Me proporcionou ser chefe de mim mesma, que nem sempre é fácil, nem sempre são flores, mas era uma coisa que eu queria há muito tempo. Você faz o seu horário. Se a sua filha fica doente e que você precisa ir no médico, você que reagenda as suas pacientes, seus clientes, você vai no médico. Se você precisa fazer alguma coisa para sua filha, você não precisa ficar pedindo uma folga ou faltando do seu trabalho, se sentindo mal. Não, você adequa a sua agenda, né? E quando você trabalha de casa, principalmente, eu tenho o meu cantinho sagrado, onde ninguém mexe, somente eu. Você pode trabalhar, se você quiser acordar mais cedo para atender, antes de começar o dia, você vai acordar mais cedo para atender. Se você quiser trabalhar à noite, se você tiver com essa energia ainda disposta, né, a trabalhar, você vai trabalhar à noite. Então eu tenho uma liberdade de tempo, de espaço. Eu cuido das minhas filhas muito mais de perto do que eu cuidava quando eu trabalhava CLT. Eu sou minha chefe, eu não preciso ficar dando satisfação para um chefe, eu organizo a minha agenda, então os benefícios são muitos, né? Fora que eu trabalho com um propósito de ajudar pessoas, e isso é uma coisa que eu nunca tinha sentido, o prazer que é trabalhar ajudando o próximo, né? Não que a minha profissão antiga tem milhares de benefícios, mas para mim, trabalhar com o próximo, trabalhar com a cura, trabalhar ajudando pessoas a destravar a prosperidade, a se curar de uma doença mental ou de uma doença física, tirar pessoas da estagnação, né? Ver isso acontecendo é algo que não tem preço. É algo que eu falo, não é demagogia. Eu gosto mais do que Pix, mas eu também gosto muito de Pix. E também a minha vida destravou, né? Financeiramente. Hoje eu sou uma profissional que trabalha com a cura, que trabalha com o propósito,
E isso ficou bem claro para mim que eu preciso passar para frente. Então, hoje eu sou uma pessoa que eu tenho muitas histórias de cura para contar. E eu quero e vou ensinar você também a ter histórias de cura para contar. Um dia eu tinha uma colega de trabalho da empresa anterior que eu trabalhava e ela acompanhou e viu, né, o meu processo de depressão. E ela viu também como eu mudei com a radiestesia. E foi engraçado que ela chegou em mim, eu fui fazer uma visita para eles, né, que é uma empresa que eu gosto muito, até hoje eu tenho contato com todo mundo lá. E ela chegou para mim e falou assim: Bruna, eu tô sentindo a minha vida, eu tô precisando de ajuda, eu tô sentindo a minha vida estagnada, meus pensamentos muito acelerados, o meu relacionamento, eu tô sufocando o meu namorado, eu não consigo confiar, eu não consigo, né, ser uma boa namorada, eu tô sempre brigando, sempre com ciúmes, eu preciso de ajuda. E eu tô te observando como você mudou, o que aconteceu com você? E aí eu contei a minha história para ela com a radiestesia. Ela falou: eu quero ser você, brincando assim, eu quero ser você. Primeiro, você pode ser eu, porque eu olho para você agora, como você está me contando, como você está, sou eu há um ano atrás. Então, é possível. E ela falou para mim: então, eu quero me tratar com você. Ela foi minha primeira cliente, sem ser família, né, a minha melhor amiga, enfim, minhas filhas, a babá das minhas filhas na época. Ela foi minha primeira cliente pagante. E falou: bora, porque eu quero me tornar o que você se tornou. Eu preciso ser uma pessoa mais leve. E ela foi minha primeira cliente pagante e meu primeiro depoimento de uma cliente pagante, né? Um dia acho que a gente tinha feito 3 sessões e ela falou: eu preciso dividir com você. Esse final de semana eu tive um final de semana como faz anos que eu não tinha, né? Muito tranquila, estando presente, com foco naquele momento, aproveitando a companhia do meu namorado, sem neura, sem brigar. Não que a gente nunca brigue, né? Mas assim, as brigas dela eram recorrentes, muito ciúme. Os pensamentos acelerados, ela falou: meus pensamentos não estão mais acelerados. Eu tô conseguindo respirar, eu tô conseguindo pensar com calma sobre as coisas, né? E há muito tempo, eu não lembro quando foi a última vez que eu consegui lidar com a vida dessa maneira, né? Gente, é tão emocionante ou mais, não, eu posso dizer que foi mais emocionante receber esse depoimento do que o primeiro pagamento dela. Então, isso é algo que não dá para explicar, não tem como, nem que eu quisesse muito explicar para vocês como é a sensação quando você consegue ajudar uma vida a ser transformada, né? Você consegue tirar uma pessoa da depressão, das crises de ansiedade, dos pensamentos acelerados, da procrastinação, da estagnação, e a radiestesia ela pode trabalhar em tudo isso. Como que a radiestesia sabe onde está o seu problema? Eu brinco que é igual o Dorflex. Como que o Dorflex sabe onde está a sua dor quando você toma uma dor no braço e ele vai lá e vai atuar nessa dor no braço? A radiestesia é a mesma coisa. Ela vai atuar em você, no seu campo energético como um todo. Então, dessa forma, se você estiver com uma depressão, é na depressão que ela vai atuar. Se você estiver com depressão e um problema financeiro, ela também vai abrir caminhos para os seus problemas financeiros. Então, ela vai atuar para você, em você, da forma que precisa. Eu tenho uma história de uma cliente minha que veio para mim e falou assim: você trata vícios? Eu falei: a radiestesia pode te ajudar nos seus vícios, porque ela vai te ajudar na sua dor, na onde você está precisando. Ela falou: eu gostaria muito de parar de fumar. Eu falei: vamos começar o tratamento? Mas eu já deixei claro para ela, falei assim: o teu campo energético, ele vai, cada campo energético, ele atua, ele responde de uma forma para o tratamento. Então eu falei: ele vai responder, né, de acordo com o que precisa para você, tá? Então às vezes vai vir outra coisa, ou alguma coisa vai vir à tona pra gente tratar. Dito e feito, a gente começou o tratamento. Um mês de tratamento, ela reduziu o cigarro, com 2 meses ela tinha parado de fumar. Só que ela acabou não comentando comigo das crises de ansiedade que ela tinha. E aí ela falou: bem, Bruna, eu não comentei com você, mas eu tinha crises fortíssimas de ansiedade. E eu comecei a observar que faz muito tempo que eu não tenho crise de ansiedade. Então a radiestesia atuou no vício e na crise de ansiedade dela, que também com certeza estava ligada aí com esse, porque ela fumava muito, né? Então, esse é um exemplo de como a radiestesia vai atuar exatamente onde você precisa. Então, assim, às vezes o cliente chega para mim e fala: como você pode me ajudar? Aí eu devolvo a pergunta para ele: como eu posso te ajudar? Qual é a sua questão? E, de qualquer forma, a pessoa nem precisa me falar se ela não quiser. Eu vou trabalhar na radiestesia com ela de forma integral e ela vai ser tratada e o campo dela vai me responder. Então, pessoal, me acompanhe nesse canal.
Me acompanhe também nas redes sociais, lá no meu Instagram, @bruna.menezes.radiestesista. Se você tem interesse em saber mais sobre energia, sobre como manipular as energias a seu favor, interesse em transição de carreira, ou simplesmente quer saber mais sobre esse mundo holístico, sobre o mundo da radiestesia, me siga aqui e me siga no meu canal. Um beijo para vocês!